Olá, sejam bem-vindos ao canal Bandinet News. Se inscreva e deixe o comentário e likes para fortalecer o canal. O decesso de uma facção do Rio. As traições, prisões e batalhas perdidas que quase marcaram o fim de uma das principais facções do Rio de Janeiro, a facção ADA, ou Amigos dos Amigos. Passou 25 anos construindo uma das maiores facções do crime organizado no Brasil, arrecadando milhões de dólares e catapultando chefões do bairro, como Nenda Rocinha, para o status de lendas. Os vastos territórios da facção espalhados pelo Rio de Janeiro eram mais populosos do que a maioria das cidades brasileiras. E eles perderam tudo dentro de um ano. Esta é a história deles. A cidade Rio de Janeiro, Brasil. O Rio de Janeiro é dividido em 4 zonas. Centro. O movimentado centro comercial com apenas alguns edifícios residenciais. À noite, torna-se uma cidade fantasma, uma colcha de retalhos do Rio do passado, decadente e rica em história, misturada com a construção moderna que reflete períodos recentes de investimento e otimismo. Os bairros sofisticados e mais conhecidos do Rio ficam na Zona Sul, o coração do turismo brasileiro. As famosas praias de Copacabana e Ipanema, Pão de Açúcar e Cristo Redentor estão aqui. As favelas da região têm importância estratégica para o narcotráfico, pois vendem diretamente para quem tem maior poder de compra. A Zona Norte é a região mais populosa, uma que testemunhou o crescimento ao longo das linhas ferroviárias do passado. No século XX, tornou-se o primeiro subúrbio da cidade, lar de trabalhadores que não podiam mais pagar os preços crescentes do centro ou da Zona Sul. Encontra-se na encruzilhada entre a cidade do Rio e o Planalto Fluminense, onde subúrbios foram construídos posteriormente. A região de crescimento mais rápido nas últimas décadas, a Zona Oeste, é a mais extensa do Rio, cobrindo quase 3/4 da cidade. Parte dela, simbolizada pelo bairro da Barra da Tijuca, em frente à praia, está repleta de condomínios fechados para o elite Nouvelle Riche, enquanto bairros mais distantes são os mais afastados da influência do centro e da Zona Sul. Em suma, um mundo à parte. As facções Janeiro 2017. Nossa história começa em janeiro de 2017. Todas as favelas deste mapa, divididas entre as facções concorrentes Comando Vermelho, ou CV, Terceiro Comando Puro, ou TCP, Amigos dos Amigos, ou ADA, e milícias, ou trilícias, ocuparão outra área ou serão assumidas até dezembro de 2018, entre elas algumas das maiores, mais importantes e mais lucrativas da cidade. Se o narcotráfico fosse uma empresa legal, essas facções seriam colegas das grandes empresas multinacionais do Brasil. Segundo estimativas da Polícia Civil, a ADA arrecadou mais de uns 26 milhões de dólares por ano apenas na favela da Rocinha. O traficante nem controlava todo o bairro de aproximadamente 100 mil habitantes. A maior parte do fluxo de caixa foi destinada ao pagamento do arrego, a propina mensal para policiais corruptos, que mantiveram a facção bem informada e ajudaram a manter uma paz feliz na área. A ADA controlava outras 17 favelas no Rio e era um grande concorrente da venda de drogas, ofuscada apenas pelo lendário Comando Vermelho. O Comando Vermelho dominou o centro, bem como as zonas Norte e Sul. Surgiu como a primeira facção no Rio de Janeiro sob o nome de Falange Vermelha em 1979 durante o golpe militar, através da interação de presos políticos e criminosos comuns na prisão de Cândido Mendes, na Ilha Grande, uma ilha na costa sul do estado de São Paulo. Rio de Janeiro. O CV reinou sozinho até o Terceiro Comando aparecer em cena na primeira metade da década de 90. Essa facção passaria por várias mudanças antes de se tornar o Terceiro Comando Puro, ou Trilícia, como é conhecido hoje. No início de 2017, eles mantinham uma forte presença na Zona Oeste e nas favelas perto das planícies da Zona Norte. Enquanto isso, as milícias estabeleceram o controle sobre 7 favelas, compostos por evangélicos, bombeiros, policiais e militares ativos e de reserva. Eles libertam favelas de traficantes de drogas, mas lucram como fornecedores de segurança, eletricidade, água, gás e internet. Atualmente, as milícias também vendem drogas. Amigos dos Amigos rivalizava com o TCP pelo título da segunda facção mais importante do Rio. Eles surgiram logo depois que Arnaldo Pinto de Medeiros, também conhecido como E, foi expulso do Comando Vermelho por planejar o assassinato do traficante mais respeitado da época, Orlando Jogador. Em 1996, preso em Bangu e para como traidor, o E fundou a ADA ao lado de 2 importantes traficantes, Paulo César Silva Santos, também conhecido como Linho, com seu estilo de empresário e conexões diretas com fornecedores no Paraguai e Bolívia, e Celso Luiz Rodrigues, também conhecido como Celcinho, ou Russo, que atuou como negociador,
fazendo contatos nos mais altos escalões da Polícia Militar do Rio de Janeiro. O E não viveu para ver a ADA se espalhar de Vila Vintém para outras partes da cidade. Ele foi queimado vivo durante uma revolta em 2002. Nem Linho, que desapareceu em meados dos anos 2000. A polícia nunca confirmou o boato de que ele foi morto por seu próprio advogado em São Paulo. Uma mão que formava a letra L, para Linho, se tornou o símbolo do cartel. O único fundador ainda vivo, ou cujo paradeiro é conhecido, é Celcinho da Vila Vintém, que, durante o mesmo tumulto em que o E foi morto, foi poupado por seu rival, Fernandinho Beiramar, então líder do Comando Vermelho. Só estou aqui hoje porque ele me deixou em paz. Eu nem recebi um tapa na cara, afirmou Celcinho durante um julgamento em 2015. O motivo desse ato de misericórdia continua sendo um mistério. Tempos de abundância, janeiro 2017. Favela Carobinha, Zona Oeste. Quando o dia começou, já estava em chamas na favela chamada Carobinha, em Campo Grande, no coração da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Os moradores desfrutavam de um domingo de música ao vivo com pagodes quando homens armados inundaram a estrada principal. Tiros foram disparados. 3 pessoas foram mortas e outras 13 feridas. A área tem importância estratégica. A estrada Aguando do Sena, que atravessa a favela, fornece acesso ao complexo da favela de Vila Kennedy, a penitenciária de Bangu e a sede do 14º Batalhão da Polícia Militar. Os homens armados eram soldados da facção Amigos dos Amigos, e seu objetivo era dominar o território de um líder da milícia chamado Naldo. Eles tiveram o apoio de Carlinhos, 3 Pontes, já falecido, conhecido por unir o tráfico de drogas às milícias. Naldo e Carlinhos tiveram um mal-entendido. Dizia-se que Naldo não gostava de se envolver com o tráfico. Ele era uma milícia da velha escola. O território de Naldo era considerado fácil, porque não tinha proteção do maior grupo de milícias do estado, a Liga da Justiça. A ADA rapidamente invadiram a rua Carobinha por rua, e os paramilitares de Naldo, pegos de surpresa, não tiveram escolha a não ser fugir. A favela foi tomada. Tirar Carobinha da milícia foi mais do que apenas uma vitória. Demonstrou a força da facção ADA, e de seus líderes empresariais, cujos territórios em crescimento se estendiam até além da cidade onde começou. O Pico Rocinha, Zona Sul. Celcinho da Vila Vintém estava no topo da hierarquia, e nem os muros da prisão eram um obstáculo quando ele deu os tiros nas ruas de seu império de narcotráfico. A primeira década dos anos 2000 marcou o ápice dos Amigos e, até 2017, o barômetro para seu sucesso foi a Rocinha. Se tudo estivesse bem no complexo, nada poderia derrubar a facção. Os clientes Playboy da Zona Sul tinham muito para gastar, e os lucros e o marketing eram uma coisa fácil. Situado entre o São Conrado e Leblon, 2 dos bairros mais ricos da cidade, Rocinha é o lar de mais de 100 mil habitantes. As fortunas que fluíam pela vasta comunidade da encosta tinham um chefão, nem rico, popular e um pouco menos chamativo do que seus colegas. Ele se tornou um nome familiar durante seu reinado, de outubro de 2005 a novembro de 2011. Com uma nova iniciativa policial prevista para Rocinha, nem reconheceu que seus dias estavam contados e tentaram, sem sucesso, fugir do local. Saindo da favela escondida no porta-malas de um carro. Sua prisão foi um espetáculo que os telespectadores em todo o país acompanharam ao vivo na TV. Mesmo na prisão federal, nem não entregava completamente as chaves do negócio, mas seu braço direito, Rogério Avelino da Silva, também conhecido como Rogério 157, começou a administrar as coisas. Seria uma decisão fatal que a liderança se arrependeria anos depois. Mas ninguém sabia disso ainda. Enquanto isso, a ADA continuou a crescer como uma grande corporação, com ramos não apenas na Zona Sul e Oeste, mas em todo o estado, em Niterói, Macaé, e as cidades da Baixada Fluminense. O 3º Comando dos Amigos, maio 2017. Acari Pedreira, Zona Norte. O ano de 2017 prometeu ser um ano muito grande, mas não de um jeito bom. As vendas de drogas, que subiram alto durante as presidências de Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva, caíram quando a economia brasileira entrou em uma grande recessão no final de 2014. Mas os negócios ainda cresceram durante a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016, ambos hospedados no Rio e uma espécie de pax mafiosa realizada na cidade, pois a redistribuição das forças policiais significava que os traficantes que pagavam seus subornos e mantinham a cabeça baixa eram deixados sozinhos e os tiroteios se tornavam mais raros como resultado. Esses grandes eventos e o ciclo de enormes receitas acabaram agora. Nem viu que o cenário estava evoluindo e fechou acordo com o 3º Comando Puro, unindo forças para formar o novo 3º Comando dos Amigos,
ou terceiro comando de amigos TCA. Esse foi apenas o primeiro passo. Ele procurou uma aliança com o primeiro comando da capital, ou PCC, o poderoso sindicato criminoso que administra São Paulo, aproveitando uma brecha entre eles e o Comando Vermelho. As favelas vizinhas do Complexo da Pedreira, controlado pela ADA, e a Cari, controlado pelo TCP, foram os filhos da nova aliança, que comemoraram com um baile funk. A nova facção não durou mais que alguns meses. Carlos da Silva Fernandes, também conhecido como Arafat, chefe do Complexo da Pedreira da ADA, mudou de lado assim que viu sinais de fraqueza. Ele ordenou que os seus soldados declarassem sua lealdade ao terceiro comando puro. Arafat foi trancado na prisão de Bangu, que divide prisioneiros por afiliação a facções. Temendo retaliação, ele solicitou que fosse movido imediatamente para o bloco TCP. Entre outubro e dezembro de 2017, 840 desertores da ADA seguiram do bloco 4 ao bloco 6, para serem bem-vindos como novos recrutas do TCP. Com o fim da aliança, a ADA perdeu o controle de uma favela sem sequer disparar um tiro. O TCA não passava de uma charada. Retorno da milícia, julho 2017. Sussu, Zona Norte. Após a dissolução da aliança, o segundo sinal da morte da ADA chegou no inverno de 2017. Milicianos em máscaras de esqui e jaquetas pretas atacaram a favela do Sussu, hoje CV, e despejaram os traficantes de drogas. Embora fosse apenas uma pequena favela em um subúrbio tranquilo, essa aquisição deixou a liderança da ADA em choque. Setembro 2017. Nogueira, Zona Oeste. Em outro canto do Rio, a milícia continuou seu plano para estrangular a ADA. Em setembro, eles assumiram a favela de Nogueira, em Realengo, na Zona Oeste. Um miliciano conhecido como Cigarrão, ou Big Cigarrete, postou um vídeo ao vivo de invasão no Facebook. Agora é nossa. Nogueira é nossa, seus filhos da puta. Ele diz para a câmera. Um de seus colegas pergunta: você vai postar isso? E ele responde: não, eu vou excluí-lo. No dia seguinte, Cigarrão foi executado por sua própria facção. Você dorme, você perde. Setembro 2017. Rocinha, Zona Sul. Enquanto isso, na Rocinha, no outro local da cidade, uma mensagem de áudio do WhatsApp circulava rapidamente entre os moradores. Nem não está mais no comando, nem não é mais nosso chefe, e ele não é nosso amigo porque enviou ordens para tirarem nós. Rogério 1, 5, 7 anunciava um rompimento limpo com o chefe, que estava sentado em uma trava de segurança máxima a 3.200 milhas de distância. O desentendimento explodiu em agosto de 2017, e a favela da encosta foi dividida. As regiões mais baixas, aliadas a NEM e Danúbia Rangel, pivô da guerra na Rocinha, discordavam dos altos impostos que Rogério cobrava dos comerciantes de seu monopólio sobre os fornecedores de gás, enquanto os que subiam a colina juravam lealdade ao novo patrão. No final, a ADA perderia sua joia da coroa e haveria cair nas mãos dos inimigos. Rogério iniciou um golpe e plantou a bandeira do Comando Vermelho no topo da Rocinha. Depois de tantos tiroteios, o governo decidiu que tinha que intervir. O exército e a polícia ocuparam a Rocinha. Rogério 1, 5, 7. Finalmente o grande chefe indiscutível foi forçado a fugir. Depois de percorrer a cidade, acabou preso na favela do Arará, a mais de 20 quilômetros da Rocinha. Nem não pôde ignorar o declínio da ADA, especialmente depois de perder a Rocinha. Ele saltou de navio para o terceiro comando puro, mas ainda não tirou os olhos do sindicato do PCC em São Paulo. Novembro 2017. Juramento, Zona Norte. Enquanto a ADA ainda estava apanhando as peças depois de sua derrota na Rocinha, o Comando Vermelho canalizou seus esforços para conquistar a favela do Morro do Juramento, em Vicente de Carvalho, na Zona Norte. Mais de 100 traficantes de drogas saíram do complexo do Alemão para invadir Juramento, território que pertencia à ADA há anos. Foi um banho de sangue. Juramento sofreu 50 dias seguidos de batalhas de rua. Pelo menos 12 pessoas foram mortas antes que o Comando Vermelho finalmente conseguisse expulsar o ADA para sempre. Novembro 2017. São Carlos, Centro. O complexo da favela de São Carlos, localizado na região central da cidade, serviu como principal subsidiária do NEM. Ele podia contar com soldados de São Carlos sempre que algo importante precisava ser feito, como enfrentar Rogério 1, 5, 7. Por ordem de NEM, um bando de 60 homens dirigia em um comboio por 10 bairros diferentes para enfrentar seus rivais na Rocinha. E quando a maré mudou,
Os traficantes de São Carlos atenderam às ordens do chefão e passaram da ADA para o Terceiro Comando Puro. O TCP enfrenta seus rivais novembro 2017. Macacos, Zona Norte. Assim como nem a gangue São Carlos, outros líderes começaram a desertar, levando armas e homens para outros traficantes. Entre eles estava Leandro Nunes Botelho, também conhecido como Scooby, o chefe do Morro dos Macacos em Vila Isabel, Zona Norte. Scooby ganhou grandes manchetes em 2009 depois de abater um helicóptero da polícia durante uma operação, matando 3 policiais. Um fugitivo desde então, Scooby aproveitou a chance para se juntar ao Terceiro Comando Puro. A ADA estava diminuindo. Ainda em novembro de 2017, Caju, Centro. O mês de novembro ainda não havia terminado quando 4 traficantes do Comando Vermelho arrancaram outra área da facção Amigos dos Amigos. Desta vez, eles miraram Caju, hoje TCP, na área portuária da cidade. A partir de um fim de semana de férias, este distrito da Bahia passou por 10 dias de puro terror antes de ser levado pelo Comando Vermelho. Um verão de perdas. Janeiro 2018. À medida que as festividades do Ano Novo terminavam, a ADA começou a contar suas perdas de homens, armas e território. No ano anterior, Caju, Juramento e Rocinha haviam cedido ao Comando Vermelho após intensos conflitos. Macacos, Pedreira e São Carlos desertaram para o Terceiro Comando Puro. Issaçu, Nogueira e Carobinha caíram sob o controle das milícias. Essas mudanças de liderança causaram um efeito dominó em favelas menores, como Cruzada no Leblon, perto da Rocinha, que se converteu em CV, e Casa Branca na Tijuca, perto de Macacos, que virou TCP. Ambos funcionavam em grande parte como acessórios anexados às favelas maiores ao lado deles. Carobinha, que a ADA tomou na bala em janeiro de 2017, estava de volta às mãos da milícia. No período de 8 meses, o controle da ADA havia diminuído de 19 para 5 favelas, desaparecendo do mapa. Junho 2018, Batã, Zona Norte, Coroa, Centro. Enquanto espectadores ao redor do mundo assistiam seus times de futebol disputarem a Copa do Mundo na Rússia, disputas estavam sendo resolvidas com balas no Rio. O que restou para a ADA foi um punhado de territórios menores, geograficamente isolados um do outro. O líder mais forte da facção, Celcinho, estava na prisão há quase 2 décadas e eles se tornaram presas fáceis de facções rivais. Em junho, o Terceiro Comando Puro invadiu o Morro da Coroa no centro. Os traficantes que aceitavam a mudança de comando podiam ficar. Aqueles que permaneceram leais à ADA foram enviados para fazer as malas. Poucos dias antes da ocupação do Complexo da Coroa, o Terceiro Comando Puro invadiu Batã, em Realengo. A favela tornou-se notória em 2008, depois que jornalistas do jornal O Dia foram sequestrados e torturados pela milícia local. Este episódio foi incorporado ao filme de 2010 Tropa de Elite 2, O Inimigo Interior, e foi o ímpeto para uma investigação parlamentar sobre milícias em 2008. Antes do incidente, a maioria das pessoas pensava que as milícias eram uma coisa boa, e algumas ainda o fazem. Julho 2018, Urubu, Pilares, Zona Norte. O trem do Terceiro Comando Puro continuava voando à frente. No mês seguinte, uma frota de traficantes invadiu o Morro do Urubu em Pilares, Zona Norte. Os chefes locais receberam um ultimato: desistir da ADA ou desistir da vida. Eles optaram pelo primeiro. Apenas 2 áreas se destacaram sob a bandeira desgastada da ADA: a Vila Vintém, localizada entre Padre Miguel e Realengo, na Zona Oeste, distante do centro e da Zona Sul, e o Morro do 18, na Água Santa. Vintém continua sendo a sede de Celcinho, o único líder da ADA que ainda está de pé. Vila Vintém em alerta. Outubro 2018. Embora a ADA tenha perdido muitas batalhas, não está pronta para perder a guerra. A facção tem trabalhado duro para se reconstruir e se preparar para um retorno no Rio. Nem permanece em contato com o PCC em São Paulo. Em outubro, sua filha de 21 anos, Eduarda dos Santos Lopes, foi junto com outras 4 por supostamente traçar um plano para invadir a Rocinha com a ajuda do PCC. Depois que o plano fracassou, a nova estratégia da ADA foi roer as bordas, buscando ganhos fáceis em toda a grande área metropolitana do Rio. Em outubro, os traficantes da ADA em Niterói, do outro lado da Baía do Rio, auxiliados por um comboio de Vila Vintém, tomaram conta da favela Nova Grécia, no município de São Gonçalo, área pertencente ao Comando Vermelho. Um mês depois, a ADA invadiu a favela vizinha Novo México e matou um membro do Comando Vermelho. Esse conflito está em andamento. Uma prévia das cenas à frente. Dezembro 2018. No próprio Rio,
O mais recente ato de bravata da ADA foi um ataque às milícias no Morro do Jordão, Jacarepaguá, na Zona Oeste, no início de outubro. Não conseguiu tomar o território, mas conseguiu assustar os moradores locais e provar que está se reorganizando desde sua última fortaleza. O fundador e atual comandante, Celcinho da Vila Vintém, é quem decide o futuro dos amigos. Enquanto isso, os tribunais decidirão seu futuro. Celcinho está atualmente preso por tráfico de drogas, roubo de carga e conspiração criminosa. Em maio de 2017, ele foi transferido para uma prisão federal no complexo de Jericinó em Bangu. Ele estava a poucos meses de terminar sua sentença quando, em setembro de 2017, durante o auge dos conflitos da Rocinha entre NEM e Rogério, ele foi condenado à detenção preventiva, acusado de ordenar a invasão. A Divisão de Inteligência do Estado do Rio está monitorando de perto uma possível deserção de Celcinho da Vila Vintém para o Comando Vermelho, dificilmente impensável, pois foi com o CV que ele cortou os dentes pela primeira vez no negócio. Se a negociação prosseguir, seria o fim oficial da ADA, um reinado de mais de 25 anos chegando ao fim em pouco mais de um ano. Enquanto isso, Vila Vintém se cansa, cercada por facções rivais de todos os lados. Troca-troca de bandeiras. Janeiro 2019. Segundo informações, muitos bandidos estão insatisfeitos com a atual administração dentro do complexo do São Carlos, principalmente com a liderança do Danado, também conhecido como Empada. Além da união com o terceiro comando puro do complexo da Maré, que acabou fazendo os bandidos trocar de bandeira e ir por definitivo para o TCP, mesmo em contravontade. Fato é que, segundo informações, muitos bandidos estão sendo seduzidos pelos rivais do Falete Fogueteiro, CV, em Santa Teresa, dizendo que vão dar melhorias se pularem pra lá. Tiro trocado não dói. Março 2019. Os traficantes do Comando Vermelho, oriundos do Morro do Fogueteiro em Santa Teresa, montou uma blitz falsa na Barão de Petrópolis com Itapiru, bem na divisa com os morros rivais do terceiro comando puro. Essa ação do tráfico começou a repercutir e caiu na boca do chefão do tráfico no complexo do São Carlos, o Danado, conhecido também como Empada. Ele não gostou nada dessa falsa blitz feita no pé do seu morro, e chamou um bonde para expulsar esses assaltantes do CV. O TCP desceu do complexo do São Carlos e acabou com a falsa blitz. De quebra, entraram no Morro do Fogueteiro na boca conhecida como Canal, e balearam dois envolvidos com o tráfico de lá. Paraíso e Inferno Astral de 1x9. Junho 2019. PM matou toda a hierarquia do DND-TCP. Uma operação coordenada pela Corregedoria não só quebrou o principal chefão, o Fernandinho Guarabu, que valia R$30 mil nos procurados, bem como toda a liderança da sua hierarquia. No carro de marca Sentra, estavam seus comparsas Gil, Pio, Batoré e mais um quarto elemento que não foi identificado. Eles estariam voltando de uma reunião, por isso estavam todos dentro de um carro só. Agora vamos aguardar como irá se articular o tráfico do terceiro comando puro dentro da Ilha do Governador. O Comando Vermelho sempre ameaçou retomar o DND há anos, e contaram até com o Marcelo PQD ao seu lado para fazer essa missão no futuro. Quem avisa amigo é. Junho 2019. Invasão ao Complexo da Pedreira, em Costa Barros, na zona norte do Rio, vinha sendo planejada desde o início do ano passado. Na ocasião, o traficante que liderou o ataque, Sandro Costa Mariano, o Sandro Mica, que havia deixado a cadeia, prometeu dar um baque no local em vingança contra Emerson Brasil da Silva, o Raro, que havia dado um golpe na favela em 2017, saindo da ADA, amigos dos amigos, e indo para o terceiro comando puro, TCP. Sandro Mica passou um tempo refugiado na Vila Vintém, em Padre Miguel, na Zona Oeste, quartel-general da ADA, mas como não ganhou apoio da facção para tomar a pedreira, resolveu se associar ao Comando Vermelho, CV, e ganhou abrigo no Complexo da Penha. Voltou a ser preso e quando saiu foi para o vizinho Complexo do Chapadão. Ele se aproveitou da prisão de Raro e da insatisfação dos integrantes do bonde do Coroa, Edmilson Ferreira dos Santos, também conhecido como Sassá, antigo líder da pedreira e atualmente preso, que não aceitaram sair da ADA para o TCP para invadir a favela. Há quem diga que Mica entregaria a pedreira para Sassá, mas este estaria sem dinheiro e armas para administrar o tráfico na comunidade. A guerra na pedreira deixou ao menos 3 mortos e 3 feridos. 7 ônibus foram incendiados e o tiroteio levou pânico aos moradores. Golpe de dentro para fora. Falador passa mal. Janeiro 2020. Parece que o terceiro comando puro, TCP, está planejando uma expansão audaciosa na região da Penha,
na zona norte do Rio de Janeiro. Os baques recentes dos subordinados do Peixão nas entradas do Complexo da Penha, CV, acendeu um desejo futuro da facção naquele local. Como fizeram com a Cidade Alta em Cordovil há 2 anos atrás, os traficantes da Parada de Lucas têm planos para recrutar mais bandidos do Comando Vermelho para o lado da Cidade Alta. Principalmente se os soldados tiver conhecimento dentro da Penha, porque dizem que lá será os próximos planos. Entretanto, atualmente os traficantes que dominam as comunidades do Complexo da Penha, estão fortemente armados, estruturados e por lá, ainda funciona um QG da facção para distribuição de armas e drogas para comunidades filiadas da facção. Um olho no peixe e outro no gato. Março 2020. Traficantes do 3º Comando Puro foram avançar para Quelçons, CV, na Penha Circular, e acabaram tomando um baque na Cidade Alta, TCP, em Cordovil. Nessa madrugada aconteceu a invasão na Quelçons, mas o que eles não esperavam, que quase no mesmo momento o Comando Vermelho respondeu na Cidade Alta. Tiveram que voltar para segurar a Cidade Alta e rolou um intenso tiroteio dentro da comunidade. Olha o carro do doce CV aí. Abril 2020. Os traficantes do Comando Vermelho deram um baque numa comunidade dominada pela milícia em Santa Cruz, na zona oeste do Rio de Janeiro. Um carro passou atirando dentro do conjunto Cesarão em Santa Cruz, território dominado pela milícia do ECO. Acertaram uma pessoa no momento do baque, mas até o momento não foi confirmado se tinha envolvimento com a milícia. Territórios em conflito. Abril 2020. A cena de conviver com tiroteios e conflitos provocados pelo tráfico de drogas soa como karma para quem mora em comunidades violentas. A realidade ganha contornos dramáticos na região dos Lagos. O alto nível de violência, que, até alguns anos atrás, era comum apenas na capital, faz do fogo cruzado uma rotina em que policiais se arriscam na linha de frente à população, grande e vulnerável na história, se esconde com medo e falta de esperança. Uma batalha em que absolutamente todos perdem e choram. Segundo os cálculos da PM, cerca de 80% dos pontos de venda de drogas na cidade, de acordo com a polícia, é justamente a disputa entre as facções por pontos de vendas de drogas o principal motivo para os homicídios que ocorrem na cidade, e que, segundo moradores, muitas vezes faz vítimas inocentes. Uma investigação conjunta feita pela Polícia Militar e Polícia Civil revela detalhes da guerra que se instalou na cidade litorânea de Cabo Frio, na região dos Lagos, durante pelo menos 13 anos, entre 2005 e 2018, entre traficantes rivais do Comando Vermelho CV e o 3º Comando Puro TCP. A disputa deu uma trégua, segundo a polícia, e já resultou em traficantes condenados este ano. O TCP controlava as comunidades Jacaré, Itajuru, Tangará, Valão e parte do Peró, enquanto que o CV dominava as localidades Porto do Carro, Estradinha, Boca do Mato e Vila do Ar. Entretanto, segundo a polícia, havia constância das verdadeiras guerras de invasão e de retomadas de territórios entre as facções. O CV tinha, de fato, um projeto de invasão a territórios sob domínio da facção rival. A lenda do mito. Abril 2020. A interferência de milícias no sistema político do Rio de Janeiro e o risco de expansão da atuação de grupos paramilitares para o resto do país causam preocupação entre autoridades públicas e estudiosos do assunto. O tema deve estar presente nas eleições municipais de 2020, especialmente na disputa pela capital fluminense, onde as milícias atuam desde os anos 1980. Hoje, há registros de grupos milicianos no Distrito Federal e em 23 estados, entre eles Pará, Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte, segundo o levantamento feito pelo Estado em inquéritos, informações de serviços de inteligência policial, dados do governo e notícias publicadas pela imprensa. Nesses locais, porém, o perfil das facções é, predominantemente, de grupos de extermínio e de segurança privada forçada. Na maioria dos casos, essas milícias são consideradas em estágio embrionário, se comparadas ao modelo carioca, já consolidado. Gostou do vídeo? Se possível, ative o sininho e compartilhe nas redes sociais para ajudar no canal.